Olha, a Força Aérea Israelense, a FAI, tem essa reputação, né, quase mítica de ser uma potência, uma força de excelência. Mas o que realmente faz uma força ser de elite? É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos meio que desconstruir camada por camada essa máquina de combate para entender o que está no coração dela. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão, né? O que, no final das contas, define a superioridade aérea? Será que é só ter os melhores aviões, a tecnologia mais cara? Ou tem alguma coisa a mais? Algo mais profundo aí no meio? Bom, é o que a gente vai descobrir. Ok, então, para a gente começar a entender, olha só essa frase. O que os israelenses realizam está em um nível completamente diferente. E quem disse isso não foi qualquer um. Foi um ex-piloto de F-16 da Força Aérea Americana, um cara com experiência de combate real. Isso já coloca o sarrafo lá em cima, né? Não estamos falando de uma pequena vantagem, não. É tipo outro patamar mesmo. Então vamos lá, vamos começar a descascar essa história. E a primeira camada, a mais externa, a mais óbvia, é o equipamento. O hardware, sabe? As máquinas que permitem a FAI projetar seu poder bem, bem longe. E essa espinha dorsal da FAI é formada por algumas das aeronaves mais avançadas que existem. Tem o F-35I Adir, o poderoso, que é o cara da furtividade, o invisível. Aí vem o F-15I Ra'an, o trovão, que é o especialista em ataques de longa distância. E claro, o F-16I Sufa, a tempestade, que é tipo aquele cavalo de batalha, pau para toda obra. Juntos, esse trio aí forma uma frota que é, ao mesmo tempo, super versátil e letal. 1.500 quilômetros. Ok, um número. E daí? Bom, o contexto aqui é tudo. Essa é mais ou menos a distância entre Israel e alguns alvos estratégicos no Irã. De repente, a capacidade de atacar tão longe deixa de ser um luxo, né? Vira uma necessidade absoluta para a sobrevivência estratégica. E eles não deixam isso só no papel, não. Eles provam essa capacidade o tempo todo. Em exercícios super complexos, os caças F-35 e F-15 fazem reabastecimento em pleno voo. E o curioso é que eles usam aviões-tanque Boeing 707, que já tem mais de 40 anos. Mas são essas velhas aeronaves que são cruciais para esticar o alcance das missões. É a prova de que eles podem chegar em qualquer lugar no Oriente Médio e, o mais importante, voltar para casa. Certo, vamos para a segunda camada agora. Aqui a coisa fica mais interessante, porque Israel não faz só o básico, que é comprar os melhores caças do mercado. Não. Eles pegam esses caças e transformam em algo único, algo feito sob medida para suas necessidades. E o F-35I, Adir, que significa poderoso em hebraico, é o exemplo perfeito disso. Olha só que interessante. Desde o comecinho da negociação, Israel bateu o pé que precisava ter liberdade para modificar o avião. E o resultado? É um caça que, na opinião de muitos especialistas, é até superior ao modelo original americano, pelo menos para as ameaças que eles enfrentam por lá. E o pulo do gato é exatamente este. Israel instala os próprios sistemas. Pensa só, eles colocam uma suíte de guerra eletrônica própria da Elbit, capaz de dar um nó em radares super avançados tipo o S-300. Eles adicionam tanques de combustível que dão mais autonomia sem estragar a furtividade do avião. E talvez o mais importante de tudo, a arquitetura do computador é plug and play. Isso significa que eles podem instalar as próprias armas, os próprios sensores, sem pedir permissão para ninguém. É a soberania tecnológica total. E o mais legal é que isso não é só teoria, não é marketing. Essas modificações foram testadas e aprovadas no mundo real. O Adir, aliás, foi o primeiro F-35 do mundo a entrar em combate. Ele já atacou alvos na Síria, foi o primeiro F-35 a derrubar outras aeronaves, no caso 2 drones iranianos, e até interceptou um míssil de cruzeiro. Ou seja, é uma aeronave que já provou seu valor no campo de batalha. Bom, a gente já viu a máquina. É impressionante. Mas agora vamos mudar o foco para o que talvez seja o componente mais lendário da FAI: o piloto. Existe todo um mito em volta desses profissionais e chegou a hora da gente entender o porquê. 1 em cada 10. É só isso. Esse número sozinho já diz muita coisa, né? Ele mostra o quão absurdamente extremo é o processo de seleção. Pensa bem, de cada 10 pessoas que começam o sonho de ser piloto na Força Aérea de Israel, só uma vai de fato conseguir as asas no final. É isso mesmo. 90% dos candidatos ficam pelo caminho. O curso de 2 anos é tão, mas tão exigente que a grande maioria simplesmente não aguenta. Isso cria um ambiente de competição que é brutal, onde só os melhores dos melhores conseguem sobreviver e se formar. E esta citação aqui, de um comandante de esquadrão, resume perfeitamente a cultura da FAI. Você não pode fazer nada de forma medíocre. Nem mesmo organizar uma festa.
Tudo tem que ser perfeito. É uma mentalidade que está no DNA deles. A mediocridade simplesmente não é uma opção. E faz sentido, né? Porque lá em cima, no ar, a diferença entre a vida e a morte pode ser uma decisão certa tomada numa fração de segundo. Beleza, então chegamos ao núcleo, ao coração do sistema. Como é que se forja um piloto desse calibre? Não é só selecionar os melhores. É sobre colocá-los num processo de treinamento que é revolucionário. O caminho é esse aqui. Começa com aquela seleção brutal que a gente já falou. Depois, eles vão para as ferramentas de ponta. Primeiro, o M346 LAV, um avião de treinamento avançadíssimo, que já prepara o piloto para o que ele vai encontrar num caça de quinta geração. E aí eles entram no Skybreaker. E é aqui que a ficção científica vira realidade. O Skybreaker é a joia da coroa do treinamento deles. É um sistema de simulação em rede que usa inteligência artificial para criar cenários de combate que são absurdamente realistas. Ele permite que os pilotos treinem como se estivessem lutando, simulando missões em locais reais, tipo o Irã ou o Iêmen, mas sem nunca precisar sair da base. E se alguém duvida da eficácia disso, essa frase do comandante do centro Skybreaker mata a questão. Cada vez mais a gente ouve os pilotos dizendo que as missões reais foram exatamente como no simulador. Quer dizer, quando um piloto que acabou de voltar de uma missão de verdade diz que o combate foi igualzinho ao treinamento, bom, aí a gente sabe que o sistema funciona. Prepara a mente, prepara os reflexos, economiza dinheiro e, claro, salva vidas. Certo, a gente já explorou a máquina, o piloto, o treinamento, parece tudo perfeito. Mas toda essa excelência é construída em cima de uma base que a gente quase nunca vê. O custo, o imenso preço fisiológico e psicológico que esses aviadores pagam. Menos 40%. É um número que assusta. É uma queda brutal de performance. Mas, performance em quê, exatamente? A resposta para essa pergunta revela uma fragilidade que existe por trás daquela fachada toda de invencibilidade. É isso. Uma única noite mal dormida pode fazer com que as habilidades básicas de um piloto caiam em mais de 40%. Numa profissão em que o desempenho máximo é o padrão, o cansaço não é só um incômodo, é uma ameaça real, quase existencial. Isso mostra a pressão absurda que eles vivem todos os dias. E essa pressão é tão maluca que afeta até a biologia. Estudos mostraram que pilotos novatos sofrem um estresse metabólico gigantesco, mas com o tempo o corpo deles se adapta. Eles desenvolvem algo que os cientistas chamam de flexibilidade metabólica. É como se o corpo aprendesse a ser mais resiliente, forjado por esse estresse extremo. O corpo, assim como a mente, aprende a aguentar o que parece insuportável. Então, no fim das contas, a resposta para a nossa pergunta inicial é essa. O status de elite da FAI não é uma coisa só. É um sistema integrado. É a mistura de máquinas personalizadas com humanos selecionados a dedo, passando por um treinamento revolucionário, e tudo isso se equilibrando no fio da navalha, no limite da resistência humana. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem provocadora para o futuro, né? A FAI não está só melhorando os seus aviões, ela está melhorando os seus pilotos de uma forma quase simbiótica. Quando essa fusão entre o ser humano e a máquina fica tão completa assim, o que isso significa? Isso pode redefinir não só a aviação de combate, mas a própria natureza da guerra como a gente conhece.